E aí pessoal, eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre minha experiência vendo o último episódio de The Amazing Digital Circles no cinema. Realmente foi um episódio cinema mesmo? Será que valeu a pena esse episódio ir pro cinema? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Esse é um vídeo não muito roteirizado, vai ser um vídeo mais de conversa, ok? Eu acho que também vai ser o primeiro vídeo desse canal aqui sem ser o vídeo de apresentação, então vamos lá, vamos ver como que esse vídeo vai sair, como que vai funcionar. E eu já vou logo sendo claro aqui sobre, se foi ou não muito foda ou foi muito ruim ir assistir esse último episódio no cinema. Eu já vou dizendo logo que sim, foi cinema realmente, foi muito bom. Pra quem não sabe, né, o último episódio de Digital Circus lançou antecipadamente nos cinemas antes de lançar no YouTube no dia 19 de junho, né? Vai lançar daqui a alguns dias. E lançou exclusivamente para os cinemas, né? Meio antecipado, né? Pra ser tipo um acesso meio exclusivo para quem comprar e assistir antes, né? Vai assistir o episódio antes, vai saber o final antes. O que eu não gostei muito na época que foi anunciado, porque, vai ter vários spoilers e vai estragar a experiência de algumas pessoas, mas sinceramente foi algo muito bom sim, porque isso com certeza vai alavancar o cenário das animações indies ao extremo. Tipo, isso vai com certeza mudar o cenário das animações indies, porque isso é muito diferente, tipo, caralho, uma animação do YouTube passou no cinema. Isso é uma loucura, velho. Eu acho isso do caralho. E indo assistir, eu realmente vi que, cara, valeu muito, muito a pena. Eu já vou começando a falar aqui que minha sessão foi perfeita, tá? Eu vi que, pelo visto, em muitas sessões teve alguns problemas técnicos. Eu vi o vídeo do Terrorizando falando sobre a experiência dele vendo o filme no cinema. E pelo visto, no primeiro dia, né, no dia 4, que saiu no dia 4 de junho. Pelo visto, os cinemas lotaram, tá ligado? Foi muita gente assistir. E no caso do Terrorizando, pelo visto, deu algum problema com os ingressos. Isso ferrou um pouco a experiência dele, porque pelo visto deu uma atrasada no ingresso de todo mundo. Eu não sei direito o que aconteceu, mas pelo visto teve algum erro técnico no sistema do cinema e isso ferrou um pouco. Eu não sei se esse exato caso aconteceu em vários cinemas, mas pelo visto outras pessoas também tiveram alguns problemas. Eu não vi muito direito, mas eu acho que não foi só o Terrorizando. Então eu sinceramente eu gostei de ter esperado um pouco pra assistir, porque sim, eu não assisti no dia 4, eu assisti no dia 7, né? Uns 3 dias depois, no caso seria a quarta sessão, né? O quarto dia de estreia ali. E foi bem mais legal, mano. Eu achei bem legal assim, porque foi mais tranquilo, sabe? Não foi muito cheio assim, foi mais de boa. Porque pelo visto as sessões iniciais foram meio tenebrosas, porque além de problemas técnicos, como esse caso do Terrorizando, teve muito problema de baderna mesmo, sabe? Porque Digital Circus não é uma série pra criança, mas muita criança é fã de Digital Circus, então com certeza as primeiras sessões não foram lá muito calmas, né? Porque com certeza tinha criança pra caramba gritando, fazendo baderna. E isso é meio paia e com certeza ia deixar a experiência bem ruinzinha, né? Então foi ótimo que eu demorei alguns dias pra ver. Eu queria muito ter visto no dia do lançamento, né? Eu fiquei um pouquinho triste, mas atualmente eu vejo isso como algo bom eu ter demorado uns dias pra ver, né? Porque foi um ótimo balanceamento, sabe? Pois mesmo que eu tenha assistido no quarto dia de exibição, tinha bastante fãs ainda, né? Inclusive alguns com cosplays muito legais. E por não ser o dia de lançamento, não tinha um monte de criança gritando, chorando e rindo durante a sessão. Quer dizer, teve um pouco, mas não no nível de atrapalhar o filme. Teve, tipo, pouquíssimos barulhos na minha sessão que foram assim tenebroso, sabe? Porque o que mais teve foi os fãs conversando entre si sobre o que tava rolando no episódio. E, na moral, velho, isso é sempre muito bom. É a mesma sensação que eu tive assistindo o filme de Attack on Titan e os filmes de FNAF. Essa sensação de estar como se fosse num evento pra fãs, sabe? Onde tem vários fãs conversando sobre o assunto, teorizando. É bem legal, velho, é bem divertido. Então, eu sinceramente gostei de ter ido no dia 7. Isso já melhorou a minha experiência muito mais de não ter sido uma. De não ter problemas técnicos e nem de baderna, sabe? Então a minha experiência foi realmente boa indo pro cinema, sabe? Outra vantagem é que o cinema que eu fui assistir não é um cinema de cidade grande tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Então os ingressos não lotaram rápido, porque eu sei que muita gente, tipo, que mora nessas regiões não conseguiu ir assistir no cinema porque na pré-venda, em pouco tempo, todos os ingressos foram comprados, sabe?
já tinha acabado a sessão. E no meu caso, quando eu fui assistir a sessão, quando eu tava indo pro cinema, né, quando eu já tava ali na entrada do cinema, ainda tinha ingresso pra minha sessão, o que é bem raro, sabe? Então, se eu quisesse, eu poderia ter comprado fisicamente, eu nem precisava esperar pra comprar antecipadamente, o que é bem legal, né? E bem, por mais que eu não tenha conseguido o balde ou o copo personalizado do filme, porque se eu não me engano, você consegue comprar depois que assistir o filme. É um negócio meio esquisito, tá? Porque é um mini spoiler, mas é um spoiler da sessão do cinema, não é do episódio em si. Basicamente, no final do filme, depois do final do filme, aparece um QR Code onde você pode comprar o balde de pipoca e o copo personalizado do filme. Não entendi muito bem, é meio confuso isso. Meio confuso isso, mas é isso aí. Ah, é outra coisa que eu queria falar, eu esqueci de falar na apresentação, não tem spoilers nesse vídeo. Se for ter, eu vou avisar. E se for ter, vai ser poucos, ok? Vai ser uma opinião mais sem spoiler. Eu devia ter avisado isso no início. Eu acho que vou deixar um aviso escrito na tela, sei lá. E bem, ainda assim foi uma ótima primeira experiência no Cinemark, já que eu sempre ia no Cinépolis, mas dessa vez eu fui obrigado a ir no Cinemark e eu amei. Tipo, eu gostei muito da vibe do lugar. E por que eu fui obrigado a ir no Cinemark? Porque, pra quem não sabe, o filme ele estava sendo exclusivo do Cinemark, mas começou, inclusive, hoje, né? Hoje é dia 11, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Pelo que eu sei, hoje tá previsto pra começar as sessões no Cinépolis, né? E como eu assisti no dia 7, não tinha como eu assistir no Cinépolis, já que não tinha começado as sessões no Cinépolis ainda. Então só tinha o Cinemark. E eu gostei muito do lugar, eu achei bem legal. E bem, falando sobre o filme em si, cara, só de pensar nele eu tenho vontade de chorar, porque ele é perfeito, sério, é perfeito. Eu vou dar aqui uns spoilers muito leves, como eu já disse, de coisas que são mais exclusivas do episódio do cinema e um pouco do jeito que o filme é montado, porque tem coisas que não vai ter no YouTube, tem coisas que foram exclusivas do cinema, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o filme, ele explica que aquilo é tipo um compilado do episódio 8 e 9, tipo, tem um anúncio no início do episódio explicando que aquilo ali é o episódio 8 e o 9 juntos. Eu não prestei tanta atenção assim por estar tentando achar o meu assento, porque eu tinha acabado de chegar e já tava bem cheio. E algo legal é que o filme tem um recap de toda a série pra relembrar os fãs e também pra apresentar pra aqueles que não viram, né? O que eu curti demais, deu mais acessibilidade pra quem assistir sem ser fã, eu achei isso bem legal. Outra coisa legal é o fato de que os créditos estão personalizados pros dubladores brasileiros, esses detalhezinhos são bem legais e provavelmente serão exclusivos do filme no cinema. Tipo, no YouTube provavelmente não vai ter isso. E, cara, no início eu tava meio angustiado, porque eu queria muito ver logo o episódio 9. Então, ter que esperar o episódio 8 passar só aumentava o hype. E eu acho que isso foi uma estratégia bem interessante de colocar o episódio 8 junto, porque você fica assim, caralho, eu quero muito ver o final. Só que daí você tem que esperar o episódio 8 passar. O que passou bem rápido, sinceramente. E algo que o Terrorizando comentou sobre é que esse episódio ele claramente não é feito pra ser um filme, e sim um episódio em que você quer pausar toda hora pra analisar os detalhes. E eu concordo, mas eu gostei disso, né? Porque no cinema é como se fosse uma primeira experiência que você só vai dar uma mordidinha na comida. Daí quando sair no YouTube poderemos realmente se deliciar à vontade, sabe? Analisar tudo, todos os detalhes, daí vai ser uma experiência completa mesmo. E eu sinceramente gosto disso, por mais que eu esteja agoniado querendo rever o filme logo. O que é ótimo, porque isso mostra que não é porque o negócio tá no cinema que não vai explodir no YouTube também. O que já é uma certeza, já que nem todo mundo vai ver no cinema. E cara, eu já digo pra vocês que esse episódio 9, ele é com certeza o mais pesado de toda a série. É bem pesado os assuntos dele. E todo o clima, o tema do episódio é bem pesado. Cara, ele é muito bom, mano. Ele faz isso, ele deixa pesado de um jeito bem específico e, cara, eu chorei umas 3 vezes. É sério. Eu chorei pra caralho nesse filme. Porque esse filme, ele é montado de um jeito muito cru, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas em Digital Circle tem... Em praticamente todos os episódios, tem aquele momento da conversa entre dois personagens e que eles conversam. Tem uma conversa sincera. E geralmente essas conversas são algo muito cru e natural, sabe? É só uma conversa ali, tranquila. É uma conversa natural entre os personagens que deixa isso muito realista e faz a gente se tocar mais com o desenho, sabe? A gente se sentir mais representado dentro do desenho, né? Porque é algo que toca na realidade. Geralmente são conversas bem reais sobre assuntos reais, sabe?
mesmo que eles estão dentro de um jogo ali, de um circo digital, é algo que toca na realidade também. E essas conversas são muito boas e sempre é praticamente o ápice dos episódios são essas conversas, pelo menos pra mim. E cara, esse episódio ele pega esse conceito dessas conversas mais cruas e naturais e eleva ao máximo. Esse episódio ele tem muitos momentos que não só de conversa, mas outros momentos em que as coisas simplesmente acontecem. Só acontecem de forma natural. Elas só acontecem de forma natural e de forma crua também. O que dá um tapa na nossa cara e a gente fica, caralho, é bizarro, eu não tava esperando isso. E isso faz o episódio ser incrível, fantástico. Você fica realmente impressionado, velho. E para mim, sinceramente, pra mim esse é o melhor episódio da série inteira, tá? Não tem como, ele é o melhor episódio. Ele sim deixa coisas em aberto, mas eu sinceramente gostei disso porque deixa coisas abertas, só que não daquele jeito assim que você fica sem entender nada. Ele deixa as coisas em aberto de um jeito que fica pra sua própria interpretação, sabe? E é bem legal, você consegue teorizar as coisas que foram deixadas em aberto e eu gostei disso. Mas, cara, é bizarro. Eu sinto sim que valeu a pena. Todos esses episódios e toda essa jornada de 3 anos, eu sinto que valeu a pena. E valeu a pena, sim, assistir no cinema. É bizarro. Vale a pena pra caralho. Então, se você puder, vá assistir, porque ainda dá tempo. Ainda tem algumas sessões, alguns dias que você pode ir. Eu não sei se já esgotou tudo na sua cidade ou não. Eu acho que na cidade que eu fui assistir, acho que ainda dá pra assistir sim. Mas, cara, vale a pena a jornada. Essa jornada valeu a pena pra caralho, tá? E valeu realmente a pena assistir no cinema. Foi uma ótima ideia da Glitch, foi uma ótima oportunidade para pro mundo das animações índias e isso é incrível, sinceramente é incrível. A única coisa triste de sair no cinema é algo mais meu, né? É porque geralmente quando tem um episódio novo eu gosto de ficar reagindo não, assistindo os reacts de outras pessoas. E provavelmente não vai ter muito react desse episódio pra eu assistir. Tipo, vai ter, né? Mas provavelmente não vão ser primeiros reacts, sabe? Vão ter poucos youtubers que, tipo assim, vão assistir pela primeira vez no YouTube. Poucos não, né? Mas eu acho que dos que eu acompanho, né? Acho que a maioria deve ter assistido no YouTube. Mas isso aí já é mais algo meu mesmo. Nossa, mas o que valeu a pena é brincadeira, velho. É incrível, é incrível. É sério, é incrível. A lore, pra mim, é perfeita. Eu gostei demais. Eu vou dar uma recomendação pra vocês assistirem. É uma coisa que eu acho bom vocês assistirem antes do filme de Digital Circle. Antes de vocês irem ver o filme, é bom ver um vídeo do Corey. Um vídeo falando. É o vídeo de review dele sobre o episódio 9. Sem spoiler, obviamente. Só que ele fala algumas coisas ali que são bem interessantes. Ele fala algumas coisas de como que o filme vai ser montado. E ele tira algumas expectativas. Porque, pra mim, pelo menos, eu antes de assistir o episódio 9, eu tava com bastante expectativa de várias coisas. E quando eu vi esse vídeo do Corey, ele amenizou essas expectativas minhas e fez eu achar o episódio melhor ainda, porque eu já tava indo com uma certa expectativa razoável, que não fosse extremamente gigantesca. E se eu fosse com uma expectativa extremamente gigantesca, talvez eu não ia gostar tanto. Mas por eu ter ido com uma expectativa normal, eu achei do caralho, sabe? Então, se você tá com uma extrema expectativa, ou realmente não sabe do que vai ser o filme ali, sobre o que vai ser o filme, vê esse vídeo do Corey que eu vou deixar aí na descrição e também no cardzinho aí, e dá uma olhada lá. Mas se, claro, se você quiser realmente ter a experiência crua pra caramba, cara, só vai, então, só vai. Porque eu acho que talvez seja da hora também. Eu mesmo, eu tive a experiência bem crua. Eu só vi esse vídeo do Corey sobre a review dele. Mas eu não tinha pegado nenhum spoiler do filme. Então foi uma experiência do caralho mesmo. Foi bem legal, mano. Foi bem legal ver todo mundo conversando no cinema. Foi uma experiência do caralho, velho. E é isso aí. O final foi extremamente bom pra mim. Não ironicamente, foi uma perfeição pra mim, na verdade. Eu acho que, tipo assim, poucas coisas. Eu acho que uma coisa só me incomodou. É na série em geral, sabe? Não no filme em si. Mas é isso aí. A série terminou, pra mim, com uma nota 11, ok? Ela é literalmente perfeita, essa série. Óbvio, eu digo isso mais por gosto, sabe? Mas eu sei que tem coisas ali que poderiam ser melhores, mas sinceramente pra mim ela é uma série perfeita.
Tipo assim, é incrível porque eu acompanhei essa série desde o início. Antes dela lançar, eu acompanhava os teasers, as imagens promocionais. No próprio canal da Gooseworks, né? Aqueles trailers de The Amazing Digital Circle eu acompanho desde o início, então foi uma experiência muito legal. E eu lembro que quando lançou o episódio 1 eu não tinha gostado tanto, mas olhando hoje, cara, é fantástico, velho. É fantástico e valeu toda a pena. É sério, gente, se vocês puderem, assistam esse filme no cinema. Mas se não, esse filme, no caso, o episódio 9, vai lançar no dia 19 de junho, esse mês de 2026. É isso, fiquem com Deus, valeu, falou. E comentei a sua opinião sobre o final, se você já assistiu, se você vai assistir. Comenta aí o que vocês acham, qualquer coisa. E é isso aí. Até a próxima, valeu, falou e fui.